Eu sou Marcelo Fiuza, corretor de imóveis, há 26 anos no mercado imobiliário, e eu estou aqui para falar do Projeto Soma, um projeto que é feito eu e minha esposa, Suzana Clark Fiuza. Eu sou Suzana Clark Fiuza, arquiteta há 25 anos, apaixonada por design, por projeto de interiores, e dentre todo esse tempo vim fazendo projetos residenciais, comerciais, áreas comuns de construtoras, apartamentos decorados, e eu vim somar com essa expertise, com esse olhar de profissional que pode tirar o máximo de cada imóvel e mostrar isso para o cliente. Bem, falando do mercado imobiliário, eu tenho um problema que eu acho que você pode contribuir. Existe muito imóvel que vai ao mercado, vai para o mercado ser vendido, mas no final das contas vai para um fundo, uma prateleira. Ele fica lá, passa muito tempo e não é vendido. Que tipo de imóvel? Geralmente apartamentos mais antigos, em prédios que são mais antigos, ou então eles precisam de uma nova modelagem, a decoração está antiga. Então, às vezes é por má precificação mesmo do mercado. E ainda tem um detalhe, às vezes também, por incrível que pareça, é até por muita oferta. Como assim? O mesmo imóvel vai para muito corretor para ser apresentado sendo o mesmo imóvel. Acaba que poluindo os portais. E uma coisa que eu noto também com os clientes, né, no escritório, a gente mostra os imóveis, os clientes não entendem muito o projeto técnico, não entendem muito, às vezes até a gente mostrando o projeto fica difícil a compreensão. Imagina um apartamento com 20, 30 anos, que as pessoas não... O imóvel está antigo, a planta do apartamento ela está ultrapassada, né? A vida vai mudando, as necessidades vão mudando. E é difícil eles enxergarem o potencial do apartamento. Então a gente começa a perceber que existem vários fatores que atrapalham a venda. E aí, recentemente, deu estalo. Foi. E acho que é por isso que a gente está aqui hoje, para comentar e, na verdade, passar para quem está assistindo a gente essa nova ideia. Você quer falar a respeito? E tudo que é novo é importante ser muito explicado, porque as pessoas estão vendo a gente junto, né? O senhor estava brincando, outro podcast contigo. Não, junto a gente está há 25 anos. 25 anos. Mas trabalhando junto. Dessa forma nunca, né? Você já me ajudou muito no escritório e eu tenho ajudado também com layouts, com alguns trabalhos aí de clientes seus. Mas o que é interessante, a gente juntar essas forças. Então, eu como arquiteta, né, o mesmo tempo quase que a gente tem de casados, né? A gente vai fazer 26 anos de casado e de escritório vou fazer 25. E durante todo esse processo, esse trabalho, esse tempo todo, eu vim fazendo muitos projetos residenciais, comerciais, muita área comum de construtora, muitos apartamentos decorados, eu adoro fazer, mas de tanto conversar com você sobre isso, a gente resolveu unir a minha expertise e a sua. É interessante que já aconteceu durante esses anos todos, eu chegar com alguma situação dentro de casa e falar, estou com um cliente assim, mas o cara não consegue se enxergar ali dentro. Bora fazer um layout, bora fazer... Lembra que a gente conversava sobre isso? E, de fato, quando a gente consegue trazer uma perspectiva diferente para o cara se enxergar ali dentro, principalmente você que tem a técnica de ouvir a necessidade, desenvolver ali os espaços. Às vezes a pessoa pensa que precisa de vários quartos ou não pensou em uma solução. Quando a gente senta, de fato, com um profissional, arquiteto, a visão de quem está comprando é muito maior. Então, a lógica que eu comecei a me fazer é o seguinte, cara, eu estou com um canhão dentro de casa para poder atirar bem e a gente não está usando esse potencial da minha área, que é a área comercial, que eu conheço muito, sou Marcelo Fiuza, estou no mercado há muitos anos, há mais de 26 anos no mercado. Suzana, arquiteta também com essa mesma expertise, e a gente está perdendo tempo em não somar essas expertises e essas capacidades. E aí veio o Soma, e é exatamente isso, a união de dois profissionais no mercado com expertises diferentes, juntando a minha arquitetura, a forma de enxergar o imóvel, a pérola que tem lá dentro, muitas vezes escondida dentro
de paredes velhas, de layouts ultrapassados, de uma iluminação muito ruim, né? Várias vezes, com aquele forro todo trabalhado, que não se usa mais, com iluminação ruim, com tudo. E esse meu enxergar, ele vai unir à sua venda, né? A sua parte de vender, de trazer o cliente, junto com as possibilidades que podem existir dentro daquele imóvel. Então, qualquer pessoa que por acaso esteja vendo esse vídeo, que a gente não sabe quando é que ele vai estar vendo, você vai pensar da seguinte forma: você, quando estiver do meu lado ou do lado da Suzana, você não está levando um profissional. Você não está conversando com um corretor, você também não está conversando só com um arquiteto. Você está, na verdade, tendo a oportunidade de estar com 2 profissionais, cada um na sua área, mas para poder atender a sua necessidade ou de venda ou mesmo de compra, né? Isso. Porque às vezes também tem o cliente que quer ouvir o corretor ou quer ouvir o arquiteto antes de fazer a aquisição do imóvel. E a ideia não é vender o projeto junto, porque isso pode causar uma estranheza para o É bom você ter falado isso. cliente. Tanto dele dizer, vixe, mas ela já vai fazer um projeto, mas eu tenho um arquiteto, mas eu não estou aqui para vender projeto. Eu estou trabalhando para você, e aí depois eu vou ficar mandando a conta, né? Mas vai ser bem caro, ele não tem nem ideia. Mas assim, o que a gente pensa? Eu estou trabalhando com você, né? Nós estamos trabalhando juntos. Somando. E não para o cliente. Então, o cliente ele vai estar com um profissional, que aí é interessante a gente trabalhar esse imóvel juntos, e você vai lançar no mercado para os outros corretores, mas isso realmente tem que ser uma coisa nossa. E ele vem junto com imagens, a gente já começou a fazer, elas estão lindíssimas. Pegou o primeiro, já tem um no forno, né? O primeiro, que é o presidente Kennedy da Beira-Mar. O problema é porque todos esses que eu vou ver, eu vou visitar, eu fico querendo comprar e morar, porque é muito bom, o arquiteto ama. E assim, que fique claro que a gente não vai fazer obra, a gente não vai executar o projeto, a gente vai mostrar imagens. Isso pode ser um problema, viu? Porque anteontem a gente foi ver um outro imóvel, que era uma casa espetacular, que tu olhou pra minha cara e disse assim, eu quero vir pra eu quero morar aqui. Eu disse, mas a gente pode fazer, e uma ou outra a gente faz isso, mora, fica ali um pouquinho, depois a gente vende, né? Detalhe, só aquela casa, ela tem uma história fantástica. Fantástica. E isso é legal a gente mostrar pro cliente, né? As histórias que tem por trás e como aquela casa chegou até ali, como foi construída, é muito bacana. O casal, da forma, eu já andei conversando com os proprietários, tem uma história linda por trás. É muito bom. Mas o que eu estava falando era do projeto, então, até interessante, o cliente gostou daquele layout que eu vou propor, eu entrego em DWG o que for, e quem vai executar e quem vai fazer o projeto é o arquiteto dele. Mas a ideia é a gente fazer com que o comprador entenda, visualize, porque a gente manda fazer um levantamento, que a maioria desses apartamentos novos não tem levantamento, não tem medida de nada. Eu preciso saber onde é que tem pilar, o que pode quebrar, o que não pode. Então, isso é exatamente a parte técnica e a beleza do negócio, né? De toda a possibilidade. E aí você vai pegar isso e vai fazer a sua venda. E vai mostrar para o mercado. E tem um outro ponto. Primeiro você falou agora do cliente não ficar preocupado com relação ao profissional que ele tem do lado, já que é um arquiteto dele. De fato, você não está concorrendo com ele. E tem um meu lado aqui também que eu preciso explicar. Para muitos proprietários de imóveis, pensar em colocar um imóvel na mão de um corretor só, na grande maioria, é pensar de maneira atrasada. É como se o imóvel fosse ficar empancado na mão do corretor. O corretor vai pegar aquele imóvel ali, vai botar debaixo do braço e vai esperar a venda, tendo uma oportunidade. Não é essa a ideia do Projeto Soma. O Projeto Soma, na verdade, tem a intenção de pegar este imóvel, fazer esse trabalho em conjunto com a expertise do escritório de arquitetura e transformar essa pérola, esse imóvel, e trazer o mesmo conceito do que é o conceito de uma construtora quando vai lançar um imóvel.
Que a gente adora fazer isso. Basta lembrar que muita gente compra um apartamento na planta sem nem ter entrado no apartamento. Isso. Não, tá só um Pois buraco, não é nem buraco. A ideia, buraco então, é pegar um depois. imóvel que já existe, trazer as imagens que contribuem para a pessoa perceber, ter a experiência e ver o potencial. Tá, Marcelo, e aí é só você que vai vender? Não. A ideia é justamente pegar esse imóvel e a gente, como corretor, lançar para o mercado imobiliário. Então, eu quero que os meus colegas corretores, ao ouvirem isso, não entendam como sendo uma concorrência. Uma concorrência, pelo contrário. Mas dependendo do imóvel, né? Vai que você tem um imóvel de um cliente que está com dificuldade. Procura a gente. Isso. Porque a ideia é justamente pegar esse imóvel para lançá-lo no mercado, distribuir para os outros corretores. Agora, você que é dono do imóvel, imagina, por exemplo, você ter o mesmo imóvel que tem a mesma comunicação, as mesmas imagens, o mesmo folder, diferente dos imóveis que está hoje. Tem imóvel hoje nos portais que é o mesmo imóvel, batido por 10 corretores ou 8 corretores diferentes. Tem corretor que quando vai bater a fotografia do banheiro, não baixa nem a tampa do sanitário. Tem imóvel, tem as peças íntimas penduradas às vezes no banheiro. Isso tira, atrapalha, acaba com a imagem do potencial, da pérola, porque ainda não foi trabalhado. Agora, se você tem uma mesma comunicação na mão de um corretor ou na mão e todo mundo está falando a mesma linguagem, a velocidade da venda é muito maior. Com certeza. Então, a ideia do Soma é isso. E a gente vê que alguns profissionais não entendem muito do que está vendendo. Às vezes, talvez por falta de estudar mesmo o imóvel ou a própria planta, ou de não entender muito de arquitetura. Então, a gente ouve algumas coisas que a gente sabe que é falta de conhecimento, né? Então, eu acho que esse formato, ele vai tirar isso, porque por ter uma profissional por trás que é arquiteta, então, quando a gente fala de uma coisa, é por conhecimento de causa. Só para você ter uma noção, o presidente Kennedy, eu conversei com os arquitetos, né, do prédio, que no caso Luiz Fiuza e Ione, né, que fizeram, que foi o local do meu estágio. Eu só fiz um estágio na minha vida. Eu digo para os outros arquitetos, não façam isso que eu fiz, porque é tão bom ter outras experiências, mas eu já era tão acelerado que eu disse, tá bom, já aprendi, vamos lá, vamos fazer. E foi uma senhora escola, né? Foi maravilhoso, com certeza. Mas eu procurei o casal para saber aonde que eu posso colocar o elevador, porque como o presidente Kennedy são duplex, são duas lajes, se tem algum local específico. Coloca lá a piscina, porque é o único prédio que pode estar a piscina na varanda. Isso. A parte também da cortina de vidro, que eu fiquei louca para integrar a varanda com a sala, mas por ser um pé direito duplo, o valor ia ser muito alto e realmente não compensa. Falei com o síndico. Então, olha a quantidade de coisas que a gente fez como escritório. Mandei fazer um levantamento, tenho todas as fotos, tenho todas as medidas em loco para ser feitas em DWG. Então, isso é algo que é muito rico para o dono e para quem vai comprar. Está aqui teu projeto, o arquiteto dele não vai precisar fazer levantamento. Foram 20 dias para eu receber. O proprietário, era ele que queria fazer isso. Ele tem que se envolver. E a gente, na hora que trouxe esse projeto e o proprietário gostou da ideia e embarcou com a gente, para ele é um tiro-peso e a gente tem interesse de lançar, colocando o presidente Kennedy no mercado. E detalhe, para os corretores. Isso. Né? E a ideia é a gente... isso corretores é uma forma, de mercado, obviamente. Isso. Do imóvel ser reposicionado. Ao invés da gente ter os imóveis ali que estão sendo lançados com muito investimento pela construtora, pelos corretores, e os antigos estão lá, quietinho, esquecidos algumas vezes, e essas pérolas, né, que a gente falou. E já tem um custo-benefício bom, porque de fato são mais baratos. São bem mais baratos. Então é como se a gente pegasse lá do estoque, lá do fundo da loja, e a gente quer trazer na vitrine. Exatamente. Para concorrer com os lançamentos. Isso. Né? Reposicionando, ressignificando, trazendo a história, trazendo imagens e, obviamente, sendo
tendo uma oportunidade de concorrer melhor. Tanto é que o presidente Isso. Kennedy, quem vai investir naquele apartamento, pode investir ao lado R$ 24 mil ou investir no outro um valor bem menor. O valor do metro quadrado. E vai, no final das contas, como os dois estão no Shell, o que ele gastaria no ao lado, no novo, ele também vai gastar nesse, com muito menos. Quando o cliente compra um apartamento na planta, algumas vezes ele consegue que a construtora faça, se ele comprar bem no comecinho. Ele consegue, dependendo do tipo de imóvel de alto padrão, que é o que a gente está falando aqui, ele consegue que a construtora execute algumas vezes. Mas eu já peguei vários clientes no Verde, que foi um case, que foram mais de 30 projetos lá, que o nosso escritório fez. Eu tenho vários clientes lá que quebraram o apartamento novo, um apartamento padrão, construtora. Já entregue. Eles receberam, pagaram, né, por um metro quadrado pronto, mas eles não queriam. Eles queriam outros materiais. Eles fizeram um repasse, comprou já do investidor. Isso. Então, eles compraram um apartamento com um metro quadrado de venda normal e gastaram muito, investiram muito, mas 2 vezes, né? Quando você compra um apartamento que ele já está com preço bem mais baixo, então você consegue ter aquele valor de investir e realmente você compra um apartamento desse com o presidente Kennedy de 40 anos atrás, o cliente vai trocar tudo, a parte elétrica, muitas coisas hidráulicas também. Então, é um trabalho grande, o revestimento. A gente vai deixar ali alguns, mas provavelmente o cliente vai querer colocar um novo. E nesse caso do presidente Kennedy tem uma coisa interessante. A gente convenceu o proprietário a já entregar com boa parte da obra, né, desmobilizada ali, ou seja, no Shell. É maravilha. O que o novo comprador iria ter esse custo. Isso, que é caríssimo. Que é caro. Muita então a gente retirada já tá de material. Tu lembra que a última filmagem que a gente fez, pé direito, como estava? Sim. O pé direito do que a gente viu lá era pequenininho. No quarto, acho que foi quase mas 30 centímetros, 20 centímetros. Tinha 40 anos o prédio, então antigamente tinha aqueles ductosão. Quando a gente tirou os dutos... Ficou um espetáculo. Na sala a gente consegue uns 20 centímetros a mais, então é uma maravilha, ficou mais ainda. E a gente chama no osso, engraçado que vocês chamam no Shell, né? Eu chamo no osso. Mas é algo que é muito bacana e deixa aquele imóvel como quase que assim uma tela para o pintor, né, fazer a pintura. Então ele a pintura já sugerida por você. Isso, e o layout ali é uma opção de layout. É claro que vai depender muito do tamanho da família. Vai depender, a gente até pensou, e eu tinha imaginado, imagina o cliente, sei lá, quer ter mais vista ainda para o mar no andar de cima, ele quebrar 2 quartos e fazer o quarto de casal gigante, mas se ele quiser ter mais vista, ele quebra um quarto ali e fica com 2, porque são 4 suítes lá em cima. Então, são coisas que vai depender demais do comprador. Imagina, voltando àquela colocação que você fez, imagina quando um cliente então vai comprar um apartamento, ter que consultar todos os apartamentos que ele por acaso gostou, chamar a arquiteta dele. Sim. Não precisa, você pode até chamar, mas depois que você decidiu qual é. Então essa porta de entrada, ela funciona muito bem, porque é uma entrada para dar uma entender as possibilidades. Uma ajuda, inclusive, das opções, né? Aqui, o que ele vai ter naquele apartamento. Diz. Não, e aí termina, quando o cliente... Não, é isso aqui que eu quero mesmo. É hora de a gente sair, o imóvel já é dele, ele vai fazer da forma que ele achar melhor. E uma coisa assim que a gente vai fazer, que é importante, o Soma, ele vai ser exigente no imóvel que ele vai pegar. Então, a gente quer as pérolas. A gente quer imóvel bacana. A gente quer um padrão interessante. A gente quer imóvel com histórias diferentes. Exato. Então, isso já vai passar por uma peneira. O imóvel da casa, uma curiosidade só aqui para deixar para quem está ouvindo, que ela tem uma história por trás. Mas até esse momento que eu vou contar agora, eu não sabia disso. O primeiro cliente que nós levamos lá, que ele já entrou, no dia seguinte, eu fiz uma postagem rápida, no dia seguinte já foi lá, olhou, e quando ele entrou no imóvel, ele disse, cara, esse imóvel aqui tem alma. Eu achei interessante essa colocação dele. E quando eu fiz esse comentário para o proprietário, ele disse, Marcelo, essa casa tem uma história espetacular de resiliência, de dificuldade que tiveram de construir a casa. Os vitrais da casa foram desenhados pela proprietária.
foram lá, eles mesmos desenharam os vitrais. E eu perguntei, porque a arquitetura é tão diferenciada. É colonial, estilo tão, mais colonial. É tão diferente, pô, tá no meio de Fortaleza, parece que eu tô na Serra de Guamiranga. Uma casa linda. E aí, a parceira, corretora, disse, quem é o arquiteto? Porque isso é importante para o comprador. Isso. Não tem. Foi o ele. cara que desenhou. Foi o proprietário, engenheiro, foi lá, desenhou a casa tem um átrio no meio. É muito legal a casa. A casa é gostosa. Eu fiquei apaixonada. E você já disse, vamos ali para uma casa que eu quero que você conheça. E quando eu cheguei lá, eu fiquei encantada. Primeiro que você entra, já é um verde. Acho que a temperatura já vai baixando, porque tem tanta árvore e a calçada enorme. Então você já vai entrando diferente. E eu comecei a bater foto das flores, das árvores, o céu estava lindo. E esse estilo colonial eu acho um estilo muito bacana. Me lembrei da clínica que eu fiz, que a gente visitou vários locais. Eu, como arquiteta, antes de escolher o imóvel, você ajudou a escolher, eles me chamaram. Entendi. Mas aí a gente estava quase escolhendo um imóvel que era uma caixa de vidro quadrada fria. E quando a gente viu essa casa colonial, com muito verde, no miolo ali da aldeota, mas parece que você está em outro local, a gente ficou encantado. E olha que interessante. O dono da casa, dessa casa que virou uma clínica, perto ali da Padre Antônio Tomás, ele quis conversar comigo antes de fechar o contrato com os locatários. E aí, para entrar na reunião, ele disse assim, não, eu quero arquiteta. Sozinha. E aí eu fui, mostrei o projeto e eles amaram, porque eu deixei tudo da casa, lógico, os mantendo portais, a originalidade. Eu quis só trocar a cor, porque estava um preto, uma cor assim, a pintura, e a gente trocou e tudo. Mantemos tudo, os vitrais, tudo. E ele disse, eu queria ter certeza que eu estou falando com você, que você vai manter no projeto a casa, porque eu não quero que destrua a originalidade da casa. E aí, quando ele viu que no projeto estava tudo, que eu mostrei as imagens e tal, ele ficou mais tranquilo e assinou um contrato. Então, para você ver, não é questão do valor, né, de alugar o valor, está bom ou não. Não, esse imóvel, para mim, tem história, tem sentimento, vale muita coisa para a gente, para a nossa família. O portão a gente deixou original, mas tinha um outro portão, acho que tinha outra coisa que a gente tinha que tirar, que ele ficou, ele quis, porque ele não queria Essa história que você está contando tem muito a ver com o Mais Que Arque, porque não é só questão de imóvel. É como você está falando, a arquitetura ela vem, ela contribui, ela soma, ela faz a diferença. Eu costumo dizer que design é tudo. Porque, de fato, imóvel é imóvel. Mas o que faz o diferencial, de fato, é a arquitetura. Então, esse projeto Soma, trazendo esse olhar que você está trazendo da arquitetura para dentro, para um imóvel, que no primeiro instante é um imóvel, ele vai ter uma nova história, ele vai ter um novo posicionamento, uma nova perspectiva, que eu acredito que vai contribuir muito mais, não só para quem está vendendo, como para quem está comprando. E as possibilidades também que a gente vê do imóvel, engraçado que essa casa, a gente estava pensando até em eu entrar lá para fazer um layout e uma ideia daquele imóvel ser algo comercial. Isso mas sim, aí, com minutos que a gente colocou nos stories, e aí já veio um profissional para dizer, gente, eu tenho um cliente para isso porque quer a casa. Então, mas era interessante também a gente ter esse posicionamento do enxergar, porque ali poderia ser uma clínica de idoso, ali poderia ser pode ser ainda de relaxamento, de massagem, de fisioterapia, porque não tem comparação você entrar num local frio ou entrar Deixa eu contar uma história real, isso aqui é real. Primeira vez que eu fui no escritório do Tasso Gereissati, muitos anos atrás, onde é hoje o prédio, do BS Gold, aquele ali era do Tasso, a família Tasso, e depois o Beto comprou aquele terreno. Ali dentro, em 10 mil metros quadrados, era simplesmente o escritório do Tasso. A primeira parte do escritório foi uma vez na época que o Luiz Fiuza estava fazendo um shopping. Do Iguatemi. E ele foi lá apresentar, eu não lembro, eu fui com ele porque eu trabalhava no escritório do Luiz. E eu fui lá, tive a oportunidade de conhecer. O escritório do Tasso existia o escritório para todas as pessoas trabalharem, na frente tinha o estacionamento, todo dentro da quadra, e lá no fundo era uma caixa, mais ou menos uma caixa de vidro, mas um escritório lindo, com um pano de vidro enorme por trás,
em um verde e assim de encantar o Tasso gostava de trabalhar lá. Ou seja, lá era o escritório dele. O Tasso trabalhava no meio do jardim, climatizado, no escritório dele, e ele já tinha essa percepção do trabalho dele, ele produzir, não um prédio comercial necessariamente. Quando eu vi aquela casa, eu me lembrei disso. Porque aquela casa, ela tem um potencial justamente disso. Sim. Ela tem o potencial de se transformar num escritório. Maravilhoso. Dentro, você trabalhar dentro do verde. É um espetáculo. E igual ao Tasso. Tasso. A gente podia comprar um desses para colocar o som lá dentro. Eu vou terminar. Eu quero comprar todos os imóveis. Mas deixa eu terminar a história aqui para ver se eu já vendo para alguém que está escutando. O Tasso depois pegou aquele terreno e transformou, obviamente, num empreendimento, vendeu para o Beto, e o Beto está fazendo um empreendimento hoje. A grande diferencial dessa casa é que quem for comprar, ele de fato vai fazer o escritório dele. Mas ele não está comprando uma sala comercial que sempre vai ser uma sala comercial. Ele está, por acaso, comprando um terreno. É diferente. Que vai trabalhar dentro. Ele vai ser o vigia. Ele vai estar ali trabalhando todo dia, tirando proveito daquilo ali. E daqui a alguns anos, pode vender, pode ele transforma aquilo ali. Ou seja, ele tira dinheiro do bolso, coloca no outro, trabalha em cima e aquilo ali pode potencializar num empreendimento, porque logo ao lado tem um prédio depois, ou seja, tem potencial construtivo. Então, do ponto de vista de investimento, é espetacular. Essa percepção é que faz parte, o que contribui o Soma. Porque a minha expertise não é só o venda de alto padrão. Eu comecei no escritório do Luiz e trabalhei muito tempo com o João também e a WR, então eu meio entendo com o desenvolvimento de produto e vejo o potencial de terreno, que é o que eu faço. Então eu já vejo ali um potencial, mas ao mesmo tempo não é o momento. Então a casa está num momento oportuno para ser comercial. Foi por isso que eu pensei, mas de fato quando a nossa parceira corretora ligou e disse, olha, eu quero para uma pessoa para morar. Que é um espetáculo. Eu amo casa também, passei minha vida toda em casa, você também, então a gente tem um carinho muito grande por uma casa solta, uma casa com muito jardim, realmente é uma vida diferente, né? Pena isso. Que o dia a dia é tão corrido e muitas vezes a gente não consiga fazer isso, mas para quem consegue eu acho um espetáculo. E algo também que eu tenho visto e o que eu ouvi desde que eu me formei de Ricardo Calô, da WR também, que eu gosto de vender. E quem vai vender esses imóveis é você. Mas eu gosto... De vender a ideia. De vender a ideia. E eu acho assim fantástico. E esse giro é um giro mais rápido, porque você mostra e vê aquelas ideias, depois você está com outro imóvel e faz a mesma coisa em outro imóvel. E eu me empolgo muito em coisas que eu acredito. Eu sei como é lá em casa, tentando vender as suas ideias. As minhas ideias, lógico, a gente tem que vender para os pais, para o marido, para os filhos. Quando bota uma coisa na cabeça para dizer assim, mas sabe bem direitinho vender, e dá um nó. Um nó. Então, assim, o meu primeiro trabalho, quando eu dou as palestras para os arquitetos, e aí eu coloquei várias fotos e eu disse assim, eu quero que vocês descubram qual foi o meu primeiro trabalho. Eu tirei a carteira de trabalho, só usei uma vez, durante 45 dias. Mas eu tirei com o objetivo de trabalhar num local durante as minhas primeiras férias. Eu entrei com 17 na faculdade de arquitetura e não quis ficar parada e queria ganhar um dinheirinho, precisava, né? E aí eu fui para uma loja, aí eu digo, de quê? Aí eu coloco as opções, né? Loja de roupa, loja de joia, mas foi loja de roupa. Eu vendi pra caramba, foi maravilhoso. Meu primeiro carrinho, uma parte dele foi o que eu ganhei aquele mês. E depois entrei para fazer estágio, que era bem pouquinho, porque no estágio você aprende mais do que faz alguma coisa, né? Então a ideia é a venda, eu gosto da venda, eu gosto de você fazer as pessoas enxergarem o que às vezes elas não estão enxergando. Então, eu acho que tem tudo a ver com essa empolgação, com essa visualização do imóvel, mas quem vai fazer a venda é você. Eu vou só dar essa ajuda da arquitetura, mas imaginando morar. E quando a gente gosta muito do imóvel, a gente faz isso com muita verdade, né? Eu moraria ali, né? Então, assim, eu moraria nesses apartamentos que a gente está trabalhando, né, junto. Então, isso é o Soma. A gente está aqui para falar, para somar, para unir. Somar não só
Nós dois, com quem está nos observando também, a gente somar com a nossa expertise, com 2 profissionais para poder ajudá-los. Exato. E a gente está à disposição. Eu acho que a gente tem que abrir depois aí para perguntas que eu tenho certeza que vão surgir. Eu acho que quando a gente faz alguma coisa nova, causa muitas dúvidas, né, nas pessoas. Mas a ideia é a gente ajudar de uma forma especial essas pessoas que estão querendo um novo local para viver, para morar, para construir uma nova história. Então, nós estamos para isso, sempre para E acho que eu vou completar uma coisa multiplicar a mais. também. E eu vou completar uma coisa a um... mais também, que eu acho que vale a pena. A gente está com 26 anos de casado. A gente tem como contribuir muito com muitos casais que estão começando a vida agora, já identificando o que vão comprar, como vai comprar, ou seja, como a gente já trilhou essa história, a gente sabe como funciona, questão de filhos, trabalho e tal. Essa parte é importante porque parte da decisão da compra de um imóvel, ela é para ouvir. A gente precisa ouvir. E ter alguém que vai te ouvir, não só experiência, né? Não só com experiência, mas a expertise na área técnica, comercial, a expertise na área da vivência de uma casa, de como funciona, até se funciona ou não a gaveta perto do fogão ou não no dia a dia, coisas bobas como essa. E depois somando isso tudo e trazendo para essa percepção de quem está comprando ou quem está buscando um imóvel, eu acho que o mercado é carente disso também. Os clientes, exatamente porque não querem ser importunados, às vezes ficam meio receosos de dizer o que está procurando, simplesmente são alcançados pelo algoritmo, aparece lá e ele simplesmente é metro quadrado. A conta geralmente é essa, metro quadrado, quantos quartos, quantas suítes e tal. Às vezes, mas não é só isso, né? Esquecem às vezes de fazer perguntas lógicas, como por exemplo, onde é que os meninos vão estudar? A gente precisa realmente desse apartamento? É melhor casa ou apartamento? Não, eu tenho um sonho de morar no Eusébio. Sim, mas vai funcionar, os meninos estão estudando aqui. Às vezes, por incrível que pareça, como a gente comentou ontem, o óbvio precisa ser dito, isso é óbvio, mas na hora da decisão, ela não acontece. Isso. E para finalizar, eu quero contar um caso que você pegou esse meu cliente como cliente. Ele não foi meu cliente, mas foi seu cliente. Porque eu acabei... Você conheceu e me falou. Essa história foi interessante de ser contada. O cliente entrou em contato comigo pedindo um imóvel bem cartesiano. Eu quero um imóvel até 1 milhão. Eu quero pagar no máximo R$1.000 o metro quadrado ou de condomínio. Eu quero um apartamento que não seja maior do que 100 metros quadrados. Eu quero morar no Cocó. E eu quero pronto. Esse foi o escopo do que ele me deu. E naquela época eu tinha a percepção, mas eu quis, como ele chegou com tanta certeza que eu disse, não, esse cara sabe o que ele quer. Beleza, então e ele queria Cocó. Eu mostrei todas as opções que tinha no Cocó. Não deu certo nada. Resultado, eu encontrei um imóvel depois de um mês, 2 semanas, não lembro mais do tempo. Na primeira visita, eu levei teu folder. Foi por isso que eles te conheceram. 2 semanas depois, ou um tempo depois, eu liguei para eles para saber, tô com um imóvel aqui, quero mostrar para vocês. Marcelo, nós compramos o imóvel, eu esqueci de te ligar. Poxa, foi mais estranho, porque do escopo que você me deu... Vi tudo. Qual foi o imóvel que você comprou? Porque do que você havia me dito, eu te entreguei tudo. Eu não conheço esse imóvel. Qual foi que vocês compraram? Pois é, a gente comprou um apartamento na planta, no bairro de Fátima, pagamos R$1,5 milhão, não está pronto, obviamente, o condomínio vai ficar na faixa de R$1.500. Nada do que ele me pediu, nada, ele adquiriu. Neste caso, das duas, uma. Ou eu não fiz de fato, e o que eu acho que eu não fiz, eu não ouvi bem, eu deveria ter feito um trabalho melhor, ou ele não fez o trabalho que imaginava ter feito e ele vai encontrar um problema lá na frente porque ele não fez essa aferição, mudou completamente. Ou às vezes ele não conversou com a esposa, ele diz o que ele quer e é um trabalho que o corretor vai fazer e não vai fechar. Porque a esposa não vai deixar ele fechar. Era porque os gostos eram diferentes. Eu escutei ela. Só ela. Mas sabe que o imóvel era dele.
E ele foi bater lá, porque o bairro de Fátima era o que ele gostava. E isso é uma coisa interessante, a gente fez um podcast que está aí rolando, você pode assistir, que é do Mais Que Arque também, que é com Verônica Picança e Paulo Angelim, foi riquíssimo, como os casais trabalham juntos, e a gente falou muito do desafio que é casais que a grande maioria das vezes pensam diferentes. E um quer morar em casa, outro quer morar no apartamento. Um quer morar mais perto, outro quer morar mais longe. E isso é muito rico, da gente poder conversar juntos o que eu estava dizendo agora. Com o casal, com a família. Essa soma dessa expertise que tem do casal, que no caso eles estavam dizendo que eles ajudaram, e isso acontece com a gente. Para fazer as perguntas certas, para a gente poder analisar juntos, para você, até conversando, lembrar de mais opções e eu ajudar nessa parte técnica e prática do imóvel, porque sai um pouco do escopo, mas a arquitetura pode resolver. Exato. Né? Então é isso. Que bom, eu acho que a gente conseguiu deixar passar claro. Bastante coisa, deixar claro. Espero que vocês tenham gostado. Realmente o Mais Que Arque foi bem diferente, não foi um podcast aqui, foi um bate-papo, que a gente teve essa necessidade de falar um pouquinho mais e apresentar para as pessoas digitalmente o Soma. E a gente tem que fazer depois E a gente já tem 2 projetos andando. Coisa, Presidente Kennedy e agora essa casa que a gente pegou lá no Dionísio Torres. Muito boa. Que seja um primeiro de muitos, que Deus abençoe. Amém. E um deles aí a gente compra, faz, aí se muda, mora e depois vende. Vamos andando. Vamos andando. Obrigada, gente. Até a próxima.